Olá, estamos aqui para a nossa primeira aula do curso Como Vencer os Seus Medos. Por que eu decidi fazer isso? Por que eu decidi trazer para você esse conteúdo? Porque eu percebi que quando eu falava no outro lançamento do curso, que com o método que eu desenvolvo, é possível você se libertar de dores emocionais, dores físicas, dores espirituais. A coisa não ficava muito clara, faltava clareza. Então, eu decidi com a minha equipe, eu decidi que nós iríamos fazer uma eleição do medo maior. Vocês têm uma ideia? Quando eu comecei a fazer essa pesquisa, né, as pessoas me procuram muito mais por dores emocionais do que por dores físicas. A gente até resolve a dor física, mas a dor emocional, ela é a grande responsável, o sinal que você pode fazer a prevenção de uma dor que venha se cronificar numa doença, né? Um câncer, o estresse, a dor de cabeça, tudo isso. Então eu fui fazer uma pesquisa no Google e o meu e-book, O Melhor é Possível, ele trabalha 4 males do século. São eles: o estresse, a ansiedade, a dor de cabeça e o medo. Então, no meu e-book, O Melhor é Possível, eu trabalho essas 4 emoções. E dessas 4 emoções, eu entrei no link do YouTube, na busca, coloquei estresse e apresentou lá 34 milhões de pessoas buscam artigos sobre o estresse a cada 40 segundos. Depois eu entrei com dor de cabeça, foi um número elevado também, 94 milhões buscam soluções para dor de cabeça e a cada 40 segundos. Ansiedade, aproximadamente 38 milhões buscam no Google a cada 40 segundos temas sobre ansiedade. E medo, 104 milhões de buscas a cada 40 segundos. Então eu entendi que era disso que eu tinha que tratar. E comecei a me aprofundar no tema do medo. E o medo, ele tem muitas variáveis. Eu vou colocar aqui para vocês alguns slides da revista Super Interessante, de setembro de 2014, onde ela apresenta os tipos de medo. Eu vou dar para vocês um conteúdo onde eu falo de 4 medos. 4 medos que eu considero que são os mais genéricos da população brasileira. E nessa aula você vai sair daqui com consciência e método, tá? Então eu vou explicar, algumas pessoas eu vou mostrar como que elas superaram, mudaram as suas vidas utilizando esse método dos cristais, e também eu estou aqui trazendo para você uma questão bem específica. Você vai se identificar com algum deles e você vai utilizar o método e você vai entender como é que isso funciona. Então, eu vou colocar aqui algumas superações de pessoas que tiveram superações com medos. Nós estamos numa ferramenta onde eu posso exibir slides e posso fazer também toda uma explicação e abordagem no decorrer do slide. Mas antes eu queria apresentar para vocês algumas pessoas que utilizam esse método e tiveram transformações. Vamos lá? Olá, eu sou Iracilda Pinheiro, sou enfermeira. Sempre gostei muito de cristais nas minhas joias, nas minhas bijuterias. Eu recebi uma mensagem de uma amiga falando de um curso de cristais. Seria ministrado por Andréa Nunes. E eu me matriculei e fui verificar do que se tratava, né? E nas primeiras aulas, logo eu iniciei o alinhamento energético, e passei a utilizar comigo na minha bolsa. E há mais de 30 anos eu tratava uma enxaqueca
com os neuroclínicos, inclusive medicamento controlado, e eu tomava medicamento quase que diariamente. Com 45 dias, eu já não tomava mais medicamento todos os dias, já percebia alteração no meu equilíbrio emocional, no meu humor e nos meus relacionamentos também. A minha própria fala ficou mais calma e o meu equilíbrio emocional era perceptível já. Então eu recomendo que façam o curso, né, dos cristais. E eu vou fazer uma referência ao título do livro escrito por Andréa Nunes, O Melhor é Possível, eu garanto. Então foram 6 anos de tentativas e erros, eu já estava a ponto de desistir. Quando eu conheci o livro com cristais, eu comecei a experimentar os cristais que eu já usava. E hoje a minha psiquiatra já me liberou da metade da medicação que eu tomava. Hoje eu só tomo 2 comprimidos, um de manhã e um à noite. E a minha terapeuta também diz que logo é possível que eu tenha alta. Então, realmente os cristais estão fazendo uma mudança extraordinária na minha vida. E eu recomendo a todas as pessoas, não só as que têm ansiedade, mas qualquer situação que você esteja vivendo, se você não está bem com a sua vida, conheça os cristais. Eles com certeza vão te ajudar e muito. Dizer que eu estou muito feliz por essa oportunidade que você está nos dando, né? Que não só de conhecimentos riquíssimos, mas também de expandir a amizade. E a amizade verdadeira é algo de muito especial. E nós estamos tendo, através desse grupo, que você conduz tão bem, fazendo essa união entre nós, fazendo esse contato maravilhoso, mesmo que seja pela telinha, mas isso não tem importância. Importante é o nosso verdadeiro sentimento. Mas observem como que essas pessoas trazem o benefício da superação e o benefício de conseguir transcender. No caso, na época que elas fizeram o curso, eu não tinha um método específico para medo. Agora eu estou trabalhando aquilo que mais as pessoas querem conforme a minha pesquisa. Na revista Super Interessante, de setembro de 2014, ela abordou alguns gráficos que eu gostaria de partilhar esses gráficos com vocês. E gostaria também que cada um de vocês observassem aonde é que está o seu medo. Se está no gráfico 1, no gráfico 2 ou no gráfico 3. Por quê? Porque aqui embaixo nos comentários eu gostaria que você colocasse qual é o seu medo para que no CPL2 eu possa trabalhar mais especificamente, pelo menos com alguns de vocês que eu considere que vai abordar grande parte de vocês, tá? Então agora a gente vai entrar num estudo da revista Super Interessante que abordou medos que ela classifica entre medos sociais, medos de violência e fobias. Então, observem, eu vou partilhar esses gráficos com vocês e nesses gráficos eu já vou explicando a origem do medo, como é que isso funciona, para que você possa aproveitar. Antes de mais nada, eu peço que vocês desliguem aí as abinhas e fiquem bem presentes nessa aula, para que vocês recebam esse conteúdo que eu preparei com tanto amor, com tanto carinho, 100%. Entendam que o medo aprisiona. E a gente com medo, a gente não faz aquilo que a gente pode fazer por uma questão da mente. Então, tudo isso vai ser desmistificado aqui e eu posso dizer para vocês porque eu sou uma pessoa que
não tenho medo de nada. E eu fui ao salão no sábado fazer a unha e a manicure disse, você não tem medo de nada? Eu falei, não. E ela perguntou, mas você não tem medo de nada? Eu falei, não. E ela perguntou 3 vezes, você não tem medo de nada? Eu falei, não, mas eu não trabalho. Isso não acontece porque eu escolhi. Eu faço, eu tenho um método. E eu vou falar primeiro sobre esses tipos de medo, depois vou explicar como é que nasce essa história do medo, e eu escolhi 4 medos, para que eu possa falar desses 4 medos mais à frente. Então, agora a gente vai entrar de verdade no nosso tema, medo. Vamos lá? Livre-se dos seus medos, Andréia Nunes, Cristais e Autocura. Então, vocês já sabem que o método é com cristais, tá? E isso é muito possível. E a velocidade com que você pode se libertar de um medo, eu não sabia dirigir, eu sabia dirigir, tirei carteira, mas eu tinha medo de dirigir. E eu superei com pedras. E é sobre isso que eu vou falar com vocês, tá bom? Aqui esses slides são dinâmicos, tem um pouco de gráfico, um pouco de pessoas que escreveram depoimentos e também os conteúdos que eu vou deixar para você, onde eu elejo 4 medos, ok? Então vamos lá. Próximo slide é a Cleide Viana. A Cleide disse que nunca imaginou que os cristais pudessem eliminar dores, inclusive interferindo no psique e nos pensamentos. Ela teve 4 AVCs e ela tinha esse problema do medo. Então, ela dependia das pessoas para tudo. Ela não conseguia fazer nada sozinha. E, utilizando os cristais, ela encontrou essa forma e agora ela utiliza o método há 3 anos praticamente e ela se libertou completamente do medo. Então, aqui eu coloquei algumas imagens com o depoimento escrito dela, para que vocês possam ver que a questão dela não foi uma questão simples, ela veio de 4 AVCs com sequelas. Então, agora a gente vai entrar aqui no próximo slide. Revista super interessante, setembro de 2014. Então, esse gráfico, como vocês podem observar, ele é um gráfico que trata do medo social. E ele coloca também em percentual da população em 2008, em 2013, em 2083. Então, ele chega aqui, ó, 2008 e depois 2013. Então, vejam, em 2008, as pessoas tinham 62% da população medo de que algo ruim acontecesse com os filhos. E medo da solidão, 33%, e medo de fracassar na profissão, 27%. No outro lado, 26% medo da inflação e 18% medo do emprego. Sendo que no medo da inflação, 93% a gente tinha 17%, 2008 a gente diminuiu para 5%. E em 2013, isso é um estudo feito em 2014, já estava em 7%. Então, vejam que o medo de perder emprego também era maior em 93 e 2008 ele deu uma diminuída, a nossa política explica isso, e 2013, 5%. Então, o que é o medo, gente? Primeiro vamos conceituar medo. O medo a gente sente 10 vezes mais medo do que os nossos pais. O mundo está mergulhado nele. Então, a gente chega ao ponto de não saber o que fazer para se libertar. Então, observem, cada um de vocês, você acorda, escova os dentes, se veste, sai para a rua. Mas o que pode acontecer? Você pode ser atropelado, assaltado, empurrado no metrô. Se tiver de carro, pode sofrer um acidente no trânsito ou ficar preso em meio de uma enchente.
A geladeira pode ter um curto, incendiar a sua casa. E muitas coisas ao longo de um dia pode acontecer. Ser vítima de um arrastão, pegar uma gripe suína e morrer em dias. Os agrotóxicos da comida podem estar envenenando você. O seu avião pode cair. Você pode ser rejeitado, fracassar na vida. Aquela dorzinha de barriga pode ser um câncer. E o pior ainda, tudo isso pode acontecer com as pessoas que você mais ama. Então, nunca houve tantos motivos para se sentir medo. Segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos, 20,8% pessoas das famílias têm transtorno de ansiedade, ou seja, passam o tempo inteiro com medo de alguma coisa, pois a ansiedade nada mais é do que o medo antecipado de algo que pode ou não ocorrer. E 10 vezes mais do que na década de 80, mesmo que você não seja uma delas, certamente já se sentiu incomodado por algum tipo de medo. Ele se tornou o maior problema psicológico do nosso tempo e virou parte do dia a dia de todo mundo. Então, observem, o medo, se a gente olhar, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Então, o medo, ele não é ruim. Nós só estamos aqui, afinal, porque nossos antepassados eram medrosos e viviam fugindo do perigo. O cérebro humano evoluiu para ser extremamente sensível a ele. Mas isso aconteceu há milhares de anos, quando a vida era muito diferente. Hoje, a quantidade de situações e estímulos que podem nos causar receio é incalculavelmente maior. E daí, a explosão do medo na cabeça das pessoas. Não precisa ser desse jeito. Mas, primeiro, por que aconteceu? Então, eu vou passar aqui um slide onde a Joelma Morbeck, ela diz assim: a vida sempre traz situações que a gente precisa estar em equilíbrio e com consciência para administrá-los. Isso vai ajudar vocês a entenderem que o cérebro humano quase triplicou ao longo da evolução. Então, você tem uma parte externa, enrolada como que uma linguiça, responsável por funções mentais, como pensamentos e linguagens, e tudo o que você tem de racional está ali. Só que mais para dentro, no miolo do cérebro, existe outra coisa chamada sistema límbico. É uma parte mais primitiva, que coordena reações instintivas. Seu pedaço mais importante é a amígdala, que detona as sensações do medo. Então, essa amígdala, gente, não está na garganta, ela está no cérebro. As pessoas fazem uma certa confusão, é bom esclarecer. Quando você está caminhando por um bosque e vê uma cobra, se assusta imediatamente, pula para trás, sem sequer pensar a respeito. A amígdala, que é responsável por essa resposta, explica, o Raul Andero, neurocientista da Emory Universidade dos Estados Unidos. Como as cobras eram um perigo constante para os nossos ancestrais, a evolução mudou, o cérebro passa a ter medo delas, e a prova disso é que macacos criados em laboratórios, que nunca viram uma cobra, se assustam se forem colocados diante de uma. Em compensação, se eles tivessem a amígdala retirada, deixam de sentir todos os tipos de medo. Os medos são disparados para a parte primitiva do cérebro. Então, voltando aqui a mais um tipo de medo, medo de fobias. Então, veja, o sistema intuitivo, rápido, emotivo, inconsciente, automático, é aquele pressentimento que você tem quando conhece alguém. É o sistema 1 em ação. Ou quando volta para casa de forma automática, sem precisar relembrar o caminho. O sistema 1,
tudo que você faz sem pensar, inclusive sentir medo, é obra do sistema 1. Já o sistema 2 é o contrário. Ele é o pensamento lento, consciente, racional. A sua consciência mora dentro do sistema 2. Mas o sistema 1 é o autor secreto de muitas escolhas e julgamentos que você faz. Então, isso tudo eu vou abordar quando a gente chegar nos 4 medos que eu fiz a eleição para poder explicar. Com esses slides, eu vou mostrando para você que o problema do sistema 1 usa regras rudimentares, muitas vezes erradas, para dosar o medo que vamos sentir das coisas. Por exemplo, quanto mais você se lembra de uma ameaça, mais medo o sistema 1 produzirá, independente do real perigo envolvido. E ele também é fortemente influenciado pelo medo que outras pessoas sentem. O medo é contagioso. Por isso, tudo nos leva a receios exagerados. Observem a Tânia Munhoz. Ela fez lá o vídeo e ela aqui fala que ela viveu o transtorno de ansiedade, que é um medo que você não trata, e durante 6 anos ela tentou N formas, medicação, psiquiatras, mas o que fez com que ela resolvesse foram o uso com cristais, que já está liberando ela de medicações. Então, vejam, após os atentados de 11 de setembro, por exemplo, os americanos ficaram com medo de andar de avião. Muito mais gente decidiu viajar de carro. E por isso morreram 1.600 pessoas a mais de acidente de trânsito nos Estados Unidos ao longo de um ano. Avião era e é estatisticamente muito mais seguro do que carro. Só que as pessoas se lembravam dos atentados que tinham sido exaustivamente mostrados pela imprensa e tomaram decisão errada. Se tivessem superado o medo e andado de avião, praticamente todas estariam vivas. Temos pavor de morrer de repente, junto com outras pessoas. Então, todas essas afirmações são psicólogos. Se vocês quiserem detalhes, vejam a super interessante 2014. Exemplos assim, medo irracional, como a mãe tem. Uma mãe que tem medo de seu filho fumar maconha, mas se vê o problema se ele encher a cara, sendo que o álcool é comprovadamente mais prejudicial à saúde. Então, a pessoa que tem medo de usina nuclear, mas adora ir à praia, se expor à radiação solar, algo muito mais arriscado. Então, o Brasil registra 120 mil casos de câncer por ano. E se você tem mais medo de diabetes, AIDS ou acidentes de trânsito, no Brasil a AIDS 71%, os acidentes 58%, lideram com folga. E a diabetes nem é citada nas pesquisas sobre temores, mas pensando racionalmente, é dela que vem que você deveria ter mais medo, porque em 2010 essa doença matou 54 mil brasileiros. O mesmo que os acidentes de trânsito, 42 mil, e a AIDS, 12 mil somados. Ocorre que os acidentes aparecem todo dia na TV e nos jornais. E o que você acha que terá mais destaque na imprensa? Uma celebridade morrer de diabetes ou de AIDS? Aqui está um outro gráfico sobre a violência. A mídia escolhe as coisas para chamar sua atenção. Então, observem que é o marketing do medo. Então, a violência é o predileto. Por quê? Porque todos os dias as pessoas morrem violentamente. Sejam elas polícia que mata as pessoas, o sequestro, os assaltos, ser assaltado em caixa eletrônico e levar uma bala perdida. Todos esses são medos de violência. Então, os políticos espalham temores para arrebanhar votos. Jornalistas faturam em cima de catástrofes.
Biólogos citam vírus letais quando querem obter fundos para desenvolver vacinas, e por aí vai. Nós poderíamos, então, tratar. Mas como vencer o medo? Isso é a questão. Aqui está a Simone Bueno, que mudou o campo energético e com isso mudou muita coisa na vida dela. Ela diz que ela sempre gostou de cristais, mas que foi a partir do resgate que ela fez com os cristais que ela mudou o campo energético. E para a gente vencer o medo, a gente tem que ter conhecimento dessas coisas que eu vou ensinar para vocês nesse curso gratuito. Então, o seu instinto de medo é ativado, mas a consciência sabe que não se trata de um perigo real. Então, acontece uma descarga de adrenalina acompanhada de dopamina, neurotransmissor associado ao prazer, e você sente aquele gostoso friozinho na barriga. E esse texto está completíssimo aqui na revista Super Interessante. E agora a minha parte é o fim dos medos. É sobre isso que eu vou falar com você agora. Mas antes de falar sobre isso com vocês agora, eu vou me apresentar. Quem sou eu? Eu sou Andréa Nunes e confesso que não sinto medo, nem de assalto, nem de acidente, nem da morte, nem de perder quem eu amo. Nada disso, mas nem sempre foi assim. Há 30 anos atrás, quando eu nem sabia que os cristais existiam, algo na minha vida mudou. Minha história começou com os cristais quando, em 1988, eu perdi o meu pai para um câncer no pâncreas. E eu era uma pessoa extremamente bem-sucedida na vida aos meus olhos. Afinal de contas, aos 18 anos eu já estava num emprego que me pagava muito bem, muito acima do mercado. E eu, aos 21 anos, me casei. Aos 22 eu já tinha filho e achava que estava tudo bem. Meu marido também trabalhava no IBGE, até que um câncer de pâncreas levou o meu pai. Nesse momento, tudo, absolutamente tudo, virou uma interrogação na minha cabeça. Eu não entendia o que era câncer. Eu nem sabia para que servia o câncer e o pâncreas. E nada fazia mais sentido na minha vida. E eu comecei a estudar o pâncreas, eu comecei a analisar por que aqueles tumores se formaram no pâncreas. Médicos não tinham explicação para isso. Procurei diversos médicos de áreas específicas dessa questão e absolutamente nada me fazia sentido para mim. Até que, um dia, por acaso, assistindo um programa de TV, eu assisti uma entrevista de um lançamento de livro com cristais que me interessou, a abordagem foi interessante. Só que o acaso não existe. E como é que eu sei disso? Porque na hora que essa pessoa começou a falar dos cristais, eu me lembrei, lembra do sistema límbico? Eu me lembrei que eu sempre gostei de pedras. Já havia uma conexão com pedras e desde pequena. Quando eu olhei para essas pedras, quando eu vi a abordagem da autora, eu fiquei muito, meu coração cantava. Aquilo estava me dizendo alguma coisa, a sua solução está aí. Era como que fosse assim. Eu decidi, naquele momento, porque nós temos o poder da escolha, eu escolhi fazer o curso. Eu escolhi entender melhor o que significava isso. Até porque não tem uma implicação religiosa, nem antirreligiosa. Cristais são produzidos pela natureza. E eles são utilizados na tecnologia, relógio de quartzo. E eu pensei, isso não vai implicar na minha vida religiosa. Não tem uma implicação religiosa e nem uma implicação antirreligiosa. E assim, fui fazer o curso de cristais. Hoje, sou uma pessoa consciente, partilho o benefício do alinhamento energético com o mundo graças à internet. E milhares de pessoas me acompanham todos os dias, no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. E eu ensino, e olha esses rostos.
Esses rostos que vocês estão vendo no segundo encontro livre com cristais já estão também, essas são as terapeutas que eu estou formando, porque elas já foram alunas, já viveram o método e agora elas estão sendo preparadas para ensinarem o método, disseminarem o método. Eu vou voltar aqui um pouquinho com vocês antes de eu entrar nos slides do conteúdo. Agora que vocês já têm uma ideia de quais são os tipos de medo, em qual você se identificou? Agora é importante, porque agora eu vou explicar como que você, usando esse método, vai conseguir se libertar desses medos, seja ele qual for, seja ele de que origem for. Nesse conteúdo e nesses slides, graças a esse artigo e essa pesquisa da Super Interessante, que eu elegi depois de tantos, ele está bem prático e bem simples da gente entender. Os brasileiros estão vivendo o medo da violência. Os brasileiros estão vivendo a insegurança do que fazer com seu dinheiro. Ganhar o dinheiro está muito difícil. E o que fazer com o dinheiro? Porque você pode colocar num banco e perder. Em quem você confia hoje na política nacional? Em que banco você confia para guardar o seu dinheiro? Aonde você vai colocar? E quem tem filhos? O que será que vai acontecer com seu filho? Desemprego está indo para o caminho dos dinossauros. Então, são muitos medos e eu escolhi 4. Até aqui, a gente já abordou técnicas, a minha história, a história de pessoas, e agora eu quero falar com você. Agora o meu assunto é com você. Como é que você vai se libertar desse medo que te aprisiona? Como é que você vai fazer para sair dessa gaiola que a sua mente criou? Esse é o aspecto que eu vou mostrar agora, nos próximos slides, nesses 4 medos que eu elegi. Então, agora eu vou voltar de novo para poder conversar com vocês sobre os medos que nós vamos tratar aqui. E eu vou voltar aqui para o slide. Medo de ficar sem dinheiro. Medo de ficar sem dinheiro. A falácia que te paralisa. O medo não vai ajudar você a ficar sem dinheiro. O medo é uma emoção. O medo é uma emoção que ela é ativada pelo cérebro. Então, veja, se o medo não vai garantir que você fique sem dinheiro, para que você vai manter esse medo? Então, é preciso que você olhe para isso e aceite. Aceita que tem medo de perder dinheiro. Aceita que tem medo de ficar sem dinheiro. Aceita que tem medo de fracassar. Aceita que tem medo de perder o emprego. Isso é uma possibilidade. A primeira coisa que você precisa é aceitar. Se você aceita que isso é um medo, o medo perde força. E como que você vai poder ter equilíbrio para lidar com essa nova realidade de que o medo é produzido na sua mente e não ter medo, embora isso seja uma possibilidade? Porque, olha, tudo aquilo que a gente tem medo é porque a gente já viu, lembra dos nossos antepassados? Que eles têm esses registros? O medo não vem por acaso. O medo vem porque nós temos uma memória. E essa memória, lá dos nossos antepassados, ela passa para a gente. Então, a escassez, na época dos nossos sagrados antepassados, ela era muito maior do que agora. Hoje nós temos uma infinidade, informação, nós temos abundância de árvores, nós temos o mar, nós temos animais, nós temos pessoas. É difícil alguém se sentir sozinho com a internet, né? E o dinheiro também você pode ganhar pela internet. Eu me lembro que quando eu me aposentei, em 2015, do IBGE, eu pensei que eu gostaria de continuar trabalhando, porque
Não consigo, desde os 18 anos trabalhando, a vida sem trabalhar, sem produzir, seria muito sem graça para mim. Mas, e eu tinha medo. Eu vou ficar aposentada e vou virar aquela acompanhante dos doentes de hospital, vou virar disponível da família para levar e buscar filho na escola. E eu não queria nada disso. Mas eu não tive medo disso. Ao invés de ter medo disso, eu comecei a criar um mecanismo para que eu não precisasse ficar sem trabalhar. Medo de ficar sem dinheiro. Se você ganha um salário mínimo, se você ganha 10 salários mínimos, se você ganha 100 salários mínimos, um dia isso pode acontecer. Você vai fazer reserva, você vai guardar o seu dinheiro e o banco pode quebrar. Então, como que você vai? O medo não vai ajudar. De que maneira que você pode lidar com o medo de ficar sem dinheiro? Primeiro, usando o dinheiro de forma corretamente. A gente usa o dinheiro de 4 maneiras. Você ganha dinheiro, você gasta dinheiro, você agradece, aquela mágica de que um pouquinho daquilo que você ganha, você compartilha com quem não tem. Na Igreja Católica isso é chamada de dízimo, mas eu não gosto de usar essa palavra, porque é uma palavra que está muito mal explorada pelas religiões. Mas, por exemplo, uma parte do que eu ganho, eu escolhi dar para ajudar a escola da minha neta. Eu poderia também escolher ajudar uma instituição, um benefício, mas na minha plataforma, quem compra o meu curso, eu dou uma parte do que eu ganho para uma instituição de adolescentes que estão com dificuldade de construírem as suas vidas, de estudarem, de produzirem, de fazerem. Então, se você utiliza o ganhar, o gastar, o agradecer e o investir, você não tem medo de usar dinheiro. Mas para fazer isso em equilíbrio, como eu faço, porque eu vou falar isso com vocês hoje e vocês vão concordar. Daqui a 2 dias, vocês vão ligar a TV e vocês vão se conectar com o medo de novo, vão voltar. Então, isso não vai resolver. Cada um desses 4 medos, eu vou dizer que vocês precisam viver e fazer o método que eu vou explicar na próxima aula sobre como que eu tomo consciência, mas faço isso acontecer em equilíbrio na minha vida. Eu vou explicar esse método na aula 2, no dia 25. Hoje eu vou abordar o medo e dizer para você que existe um meio de você não ter mais medo de perder emprego, não ter mais medo de ficar sem dinheiro. Então, não percam a próxima aula, que eu vou ensinar esse método, tá? Próximo medo. Medo de perder quem se ama. Todo mundo tem medo de ser rejeitado, é normal, mas às vezes passa do limite. Então, observe. As pessoas que têm medo de perder quem se ama, ela normalmente quer controlar. Ela liga diversas vezes ao dia. Se a pessoa costuma chegar em casa às 8 da noite, chega às 8h10, o controlador, o que tem medo de perder, já fica nervoso, ansioso. Você manda uma mensagem pelo WhatsApp e vê que a pessoa visualizou, mas não te respondeu. Tudo isso é medo de perder quem se ama. E eu estou aqui para dizer para vocês que o medo só vai fazer com que você perca essa pessoa. Ou perca fisicamente, ou perca, tipo uma pessoa que eu conheço, ele tem 25 anos, é filho único, e a mãe dele controla ele, monitora ele o tempo todo. E agora ela resolveu que ela vai sair do país, porque ele disse que ele ia sair do país para fazer uma pós-graduação, então ela já está de malas prontas indo antes dele. Sabe o que ele me disse? Graças a Deus, que bom que ela vai, que assim eu vou respirar. Então, essa pessoa já perdeu, porque ele só está porque tem pena, porque tem compaixão.
Então, veja, o que é ter quem se ama? É ter essa pessoa porque ela quer estar com você. Ah, mas aí é meu filho, eu tenho medo de perder meu filho. Mas, gente, o medo não vai impedir que você perca o seu filho. Qual é a maneira que você tem de lidar com isso? Você tem que aproveitar cada minuto, cada segundo, cada instante, como se fosse o último. Então, tem canções e poetas que falam disso. Ah, mas eu não sei fazer isso, mas eu vou te ensinar um método que você vai entender que o medo de perder vai fazer com que você perca. Então, o medo é uma energia, o medo atrai. Então, você tem medo de alguma coisa, você pode saber que você vai atrair aquilo para você. Ah, eu tenho medo de perder clientes. E esse medo vai começar a gerar em você atitudes que você vai começar a fazer tudo que você não deve fazer e você vai perder o cliente. Então, o medo de perder quem se ama, ele também passa por esse método que eu vou ensinar na próxima aula. Não há nenhum benefício no medo, apenas um registro dos nossos sagrados antepassados que ficou em você essa memória. Então, você não entende por quê você tem medo de perder quem você ama. Isso é uma realidade que passa por um ficante do WhatsApp, que passa por um pai, que passa por uma mãe, que passa por um amigo, que passa por N pessoas que transitam na nossa vida. E eu estou aqui para te garantir que o medo é o jeito mais fácil de você perder quem você ama. Na próxima aula, dia 25, eu vou ensinar um método que funcionou para Moni Bueno, para Cleide, para Alice, para Tânia e como que elas puderam superar, tá? Esses métodos que eu apresentei hoje. Na próxima aula, vocês vão ver mais depoimentos de pessoas que também conseguiram mudar a sua realidade. Medo da violência. Quem não tem medo de ser assaltado? Fala aí para mim. Quem não tem medo de chegar na sua casa e ver ela toda revirada, toda mexida? Alguém entrou na sua casa, tirou tudo dos armários. Quem não tem medo de ser parado no trânsito e tomar 80 tiros? Quem não tem medo de viver essa violência que existe? Ela é fato. Ela é fato. Ah, Andréia, como é que eu não vou ter medo da violência se todo dia no jornal eu vejo isso? Primeira coisa, meu amor, para de ver jornal. Porque se você se conecta com o medo, você vai viver o medo. Tira a conexão com o medo, se conecte com a segurança, porque ela existe. Do mesmo jeito que existe violência, existe segurança. Por que que eu digo isso? Eu tenho 57 anos, eu moro no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, morava no Flamengo, morava em Botafogo. Eu fui assaltada uma vez por um rapaz de bicicleta que tinha uma espécie de espeto de churrasco, uma ponta de metal, e ele me pediu o celular, porque eu estava dando mole, eu estava falando com o celular na rua, e ele me pediu uma informação óbvia, como é o nome, onde que eu acho a rua tal, a rua era em frente. Eu, na minha inocência, falei o nome da rua, ele falou, aí, me passa o celular, não quero te machucar, mas me passa o celular. Eu entreguei o celular para ele, entrei no meu prédio, cancelei a linha e perdi um aparelho. Mas eu fiquei com medo de andar na rua? Não. Eu aprendi uma lição. Não se atende telefone no meio da rua. E medo não adianta. O que adianta é a atitude. Então, já aconteceu de eu estar dentro de um ônibus, mas essa eu vou te contar na próxima aula. As pessoas todas foram assaltadas, menos eu. Por que será? O que a Andréia tem que os outros não têm? Por que todos foram assaltados, menos ela? Então, isso eu vou ensinar para vocês na próxima aula. Como que você lida com o medo da violência. Porque, meus amores, é o seguinte, a violência não vai parar, as pessoas que você ama não vão deixar de sair da sua vida, mas você vai ter uma estrutura para lidar com isso muito bem. Isso é o que eu vou te ensinar na próxima aula.
Medo da solidão. O que torna as pessoas sociáveis é a sua incapacidade de suportar a solidão. E nela, e a si mesmo. Gente, quem já viveu uma situação de que está em casa sozinha, de repente acaba a luz? Pum! Tem mais luz. Quem você tem para ficar com você? Você mesmo. Mas se você não se suporta, você não vai suportar ficar nesse breu com você mesmo. Então, o medo da solidão, ele é um medo que vem, antropologicamente falando, quando nós fomos criados, seja lá por que técnica, quem acha que foi da costela de Adão, quem acha que foi o Big Bang, seja lá o que for, nós fomos criados para viver em grupos. Então, a solidão, ela não é divina. Não existe a possibilidade de você ser feliz sozinho. É impossível ser feliz sozinho, outro poeta já cantou isso. Então, vejam, o medo da solidão é algo que a gente trata quando você olha para si e resgata tudo de bom que é você e se transforma na sua melhor companhia. Ah, é muito fácil falar, André, eu quero ver a gente conseguir isso. Você vai ver, eu vou te ensinar como é que você resolve isto. Muito bem. Então, medo de ficar sem dinheiro, medo da solidão, medo da violência e medo de ficar sozinho. Esses 4 medos foram os que eu elegi, que eu fiz a eleição para explicar para vocês como é que vocês se libertam deles. E agora, na próxima aula, eu vou explicar o método que eu desenvolvi e que eu utilizo há 30 anos para que eu pudesse organizar as minhas emoções, resgatar a coragem. E nesses vídeos vocês vão ter contato com o alinhamento energético, com os benefícios desse alinhamento. Tem muito conteúdo ali e é melhor você se conectar com aquilo que te cura do que você se conectar com aquilo que te adoece, como a televisão, né? Então, telejornais, tudo isso explora muito isso porque dá audiência. A gente se conecta muito com isso por causa do medo. Então, nós estamos aqui para vencer o medo. E agora, eu vou deixar aqui com vocês como é que vocês vão fazer para se inscreverem no meu canal do YouTube. Se está gostando, se inscreva no canal do YouTube. Tem um botão abaixo, lá eu faço lives, posto eventos ao vivo, presencial, e você tem mais de 900 vídeos para todos os dias aprender um pouquinho mais. Então, aqui abaixo você tem um link para clicar e fazer parte de uma das minhas redes sociais, é uma das maiores que eu tenho, né? E agora, na próxima aula, eu vou te ensinar como funciona este método. Até lá. E você vai ficar agora com um depoimento de uma pessoa que verdadeiramente teve uma superação muito rápida com os cristais. Meu nome é Maria Isabel, sou advogada trabalhista, tenho formação em fonoaudiologia, adoro terapias alternativas e sou apaixonada por cristais. Nesse vídeo eu vou contar a minha história com cristais, uma história linda de alinhamento de chakras com cristais. Ano passado, em 2015, eu tive um ano muito atribulado, com muitas coisas que aconteceram, ganhei muito dinheiro, gastei muito dinheiro, tive problema com o meu cachorrinho e fiquei de março de 2015 ao final de dezembro de 2015 levando meu cachorrinho na veterinária em Itaipuaçu, que é uma cidade próxima ao Rio, mas não muito próxima. Em dezembro estava voltando eu com meu cachorrinho, a minha amiga, e eu estava desesperada, reclamando, falando um monte de coisa. E a minha amiga falou assim: nossa, como você está estressado, você não é assim, você só fala coisas boas. Eu falei: mas eu não aguento mais. Tem que acontecer alguma coisa boa, porque eu não aguento mais, simplesmente chega. Só que nesse mesmo dia, a veterinária do meu cachorrinho estava com uma série de orbonites na mesa dela e falou: olha que lindo orbonite, eu não sabia o que era, achei bonito, comprei, trouxe para casa e falei: isso é muito fácil, eu vou fazer orbonite. Vou entrar no tutorial de orbonite na internet e vou descobrir. Entrei, tutorial de orbonite, Andréa Nunes.
Eu estou muito bem, Andréia fazendo os orgonistas, de repente ela fala uma palavra mágica. Eu adoro mesmo cristais. Aí eu me empolguei. Eu falei, eu também adoro cristais. Vou ver o que essa moça bonita tem para dizer. Aí fui, olhei, quando eu descobri, ela tinha mais de 80 vídeos de cristais. Eu fiquei assim, nossa, que isso, ela deve saber muito. Porque eu tenho muitos livros de cristais, tenho muitos cristais na minha casa, lindos assim, mas vou ver o que ela tem para falar, né? Aí assisti, do dia 20 de dezembro, que é o meu recesso forense, até dia 6 de janeiro, quase todos os 65 vídeos dela. Vi que ela tinha um e-book, comprei o e-book, 144 páginas, li as 144 páginas no mesmo dia e comecei. Mandei um e-mail muito atrevidinha, né? Nunca tinha visto a Andréia, você tem um curso? Né? Porque eu tinha visto que ela tinha falado que tinha um curso. Aí a Andréia, na mesma hora, não, meu curso está fechado. Respondia na mesma hora os e-mails. Eu falei, gente, além de tudo, ainda responde na hora. Essa menina é fantástica. Aí comecei, né? E manda e-mail. Eu sei que eu insisti tanto que a Andréia resolveu abrir um curso, né? E abriu um curso e eu me inscrevi e as 20 primeiras pessoas tiveram o privilégio, né, de ter uma consulta com ela. E como eu moro na mesma cidade que ela, no Rio de Janeiro, eu tive o privilégio de encontrá-la, que foi a coisa melhor da minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aí nós fomos lá no Espaço Rampa, em Copacabana, eu a encontrei e ela, muito bonitinha, falou para mim, porque ela é muito delicada em tudo, falando de cristais e pessoalmente também. E ela falou para mim assim, bom, então nós vamos fazer o seguinte, você tem que me dizer qual é a sua maior dor. Eu falei, não, eu tenho duas, eu não tenho uma só, eu tenho duas dores. Ela falou, não, mas só pode uma. Eu falei, não, nós temos que resolver as duas. Aí ela virou e falou assim, então tá, fala das duas. Eu falei, ó, a primeira é um relacionamento que eu tenho com meu filho que é muito difícil, porque eu falo uma coisa, ela entende outra, eu amo meu filho demais, ele é uma pessoa inteligentíssima, maravilhosa, é físico, só que eu não falo a mesma língua que ele. Eu falo arara, ele entende morango, muito complicado. Ela falou, então vamos resolver isso. Aí eu fiquei sentadinha, ela fez um exercício que ela chamou de ancoramento, tá? Aliás, ela vai falar sobre isso no curso dela, tá? Só que ela escolheu uma pedra que estava relacionada, um cristal que estava relacionado com o que ela ia fazer, que é a calcita laranja. Fez o exercício comigo, eu respirei, né? E ela falou, tá resolvido. Fez um ancoramento e tá resolvido. Eu falei, aham, já tá resolvido? Ela, tá resolvido. Realmente na hora eu não acreditei não, tá? Mas tudo bem. Aí depois ela foi fazer o alinhamento, me ensinar a fazer o alinhamento de chakras com cristais. Fizemos um alinhamento, eu saí de lá feliz, mas muito feliz. Por quê? Quando eu cheguei lá, o meu olho tremia tanto, o meu olho esquerdo tremia tanto, e eu tinha aprendido lá atrás que toda vez que o seu olho esquerdo treme, é que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Aí é que tremia mesmo, né? Aí eu saí de lá, André passou muito exercício de casa, e eu cheguei, peguei todos os exercícios, vim para casa, mas eu fiz tudo, gente, vocês não têm ideia. Do dia 19 de janeiro que eu fui lá, até hoje, eu faço tudo que ela manda. Bom, aí vim para casa, fiz exercícios. O meu filho, ele já estava assim um pouquinho mais chegadinho, porque ele já estava me ajudando a colocar os documentos no PJE, né, que é o processo judicial eletrônico, estava mais chegadinho. Fui fazendo exercício. No dia 1º de fevereiro, o Alexandre, que é o meu filho, falou assim, mãe, você sabe que eu fiz um curso de marketing digital? Estou me aprimorando, porque ele é físico. Eu falei, aham, tem a mínima ideia. Aí ele falou, mãe, marketing digital, me explicou tudo. Eu era zero na internet, zero. Aí ele falou assim, não, faz uma coisa, mãe, escreve um blog. Aí eu falei, blog, não sei o que é. Aí ele falou, mãe, blog é assim. Aí me explicou. Depois ele falou, mãe, faz uma coisa, escreve tudo que você sabe de terapia alternativa que eu ajudo você. Bom, gente, vocês não têm ideia que no dia 1º de fevereiro ele falou isso, no dia 15 de fevereiro eu lancei o meu blog, www.marisabeldobrito.com.br. Foi a coisa mais feliz que aconteceu, por uma razão muito simples, gente. Primeiro, tá?
eu nunca podia imaginar que eu ia trabalhar na internet, porque eu não sabia nada, né? E a coisa mais feliz da minha vida foi esse resgate com o meu filho. Esqueci de falar uma coisa, tá? Que eu também fui resolver um problema financeiro, que era o meu segundo problema, né? E que era o seguinte, eu gastava mais do que eu ganhava. E agora, eu posso dizer isso muito consciente. Gente, eu não tenho mais problema. Eu ganho e fica sempre um pouquinho lá. Isso eu já tenho experiência, tá? Gente, olha, eu realmente não tenho como agradecer a Andréia, a Deus, Andréia, aos cristais, porque depois que eu fiz esse alinhamento de chakra com cristais e tudo que ela me ensinou, todos os exercícios, tudo, a minha vida assim se transformou. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir esse resgate de emoções com meu filho. E eu só tenho que agradecer a Deus por isso. Muito obrigada.